Tássio Cruz, Edna Maciel, já conversamos hoje. Seja bem-vindo, boa tarde. João Magalhães. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Uma declaração forte, uma declaração muito interessante do ex-deputado João de Deus, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Ele avaliando essa postura da ex-deputada Tereza Brito de manter a pré-candidatura dela à prefeitura, mesmo estando em uma federação com o PT. O PT que tem como pré-candidato à prefeitura de Teresina o deputado Fábio Novo. Nós recebemos ontem aqui a ex-deputada Tereza, ela muito firme no seu projeto, explica que é um planejamento nacional, não é só uma vontade própria, tem um projeto de grupo nessa pré-candidatura dela, mas o PT se sente tensionado com essa questão. Para o PT, o ideal seria tudo já estar unificado em torno do nome de Fábio Novo. Então, em caso de uma convenção, por exemplo, para se resolver esse impasse no voto, o PT pode ganhar na avaliação do deputado João de Deus. Vamos ouvir. O PT não impõe nada a ninguém, né? Acho que o partido político, ele se reúne, tem toda a liberdade de discutir sua estratégia. Cada partido da federação, né, tem sentado individualmente para tocar a sua estratégia e em determinado momento a gente vai sentando. Aliás, a gente tem sentado várias vezes para discutir, inclusive levando em conta o que cada um tem de proposição para cada município. Ela precisa entender, e todos nós entendemos, que existem 3 partidos, ou pelo menos representados a partir dos seus presidentes dentro da federação. Então nós temos o PT, o PV e o PCdoB. O PCdoB já declarou voto, já declarou apoio para o deputado Fábio Novo. O Partido dos Trabalhadores é o partido do deputado Fábio Novo, seguramente está implícito que é o candidato do PT. E a deputada Tereza Brito propõe, eu acho que ela tem o direito, mas ela vai ter que entender que em algum momento vamos ter que tomar uma decisão. Se depender da federação, já está decidido. Agora, se ela quiser recorrer para a direção nacional da federação, ela tem o direito de recorrer e a federação nacional, a direção da federação nacional vai tomar decisão, seguramente, levando em conta um conjunto de informações, inclusive qual é aquele que tem o melhor desempenho para vencer a eleição. João Magalhães, a deputada Tereza diz que se for para ir até as convenções com a pré-candidatura dela, ela vai. E aí, para o deputado João de Deus, se depender da federação, está decidido, João? Que situação? Olha, eu acredito, Eliezer, novamente, boa tarde para você, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência, que a gente vai ter que aguardar o curso natural das coisas se resolverem na federação. Isso por quê? Porque é uma discussão em que até o momento os dois têm razão. Tereza Brito tem todo o direito de manter a sua pré-candidatura, afinal de contas, pela lei, isso realmente só deve ser decidido nas convenções, então ela cumpre o seu papel como cidadã, como pré-candidata, como liderança, de estar na rua tocando o seu projeto, ouvindo as pessoas, dialogando com outros partidos, enfim, está cumprindo o seu papel de pré-candidato à prefeita de Teresina. Por outro lado, João de Deus, que preside, né, o Partido dos Trabalhadores, que lidera aí essa federação, que tem o PT, o PV e o PCdoB, ele também é muito assertivo ao dizer que hoje, na federação, o pré-candidato do PT, Fábio Novo, tem força suficiente para ser o escolhido. Afinal de contas, além dos votos do PT, tem também do PCdoB, e a gente já comentou outras vezes aqui que quando a gente mensura o tamanho do PV e a força dele com o Partido dos Trabalhadores, não há dúvidas de que o PT tem muito mais força política, portanto, tem todas as condições de lançar pré-candidatura. Agora, em momento algum, isso pode impedir Tereza Brito de se manter pré-candidata. Então, é uma discussão em que os dois têm razão. Eu, particularmente, não vejo, disponibilidade de nenhum dos dois abrir mão dos seus projetos. Pelo contrário, quem conhece a história política da deputada Tereza Brito sabe que ela realmente é assim, ela tem a sua opinião e ela luta bastante, ela batalha muito para que a sua visão prevaleça nas discussões. Então eu diria que a gente está naquele momento em que o que vai acontecer é que os dois vão continuar com os seus projetos e aí é preciso que a gente faça aquele cálculo, né? Quem é que tem o poder de prejudicar o outro? Porque certamente os dois com a pré-candidatura em curso
com certeza a deputada Tereza Brito também tem um poder de fogo. Afinal de contas, ela pode muito bem utilizar esses espaços que ela está tendo para fazer críticas, né, ao próprio Fábio Novo, ao próprio Partido dos Trabalhadores. É um espaço que, se de fato ela se concretizar nesse caminho, prejudica todo o diálogo, pode prejudicar inclusive o projeto petista. Afinal de contas vai ter ali, entre aspas, uma aliada com perfil de adversário. O PT não vai poder fazer muita coisa porque ela cumpre ali o seu papel como pré-candidato, defendendo, né, as suas propostas, os seus projetos. Então eu diria que é algo que, para ser solucionado, demanda bastante tempo e, entre aspas, até de certa forma um uso da força política. Afinal de contas, eu não vejo nem da parte do PT e nem da parte de Tereza Brito disposição para ter ali um diálogo cordial. Pelo contrário, às vezes, inclusive, que Tereza Brito veio, né, a público, ela fez críticas diretas à figura de Fábio Novo. A gente sabe que isso tem, de certa forma, uma capacidade de influenciar a população, a opinião pública, tem uma capacidade de pautar o debate, inclusive ajuda aquele grupo lá da oposição sem palácios, né? PSDB, União Brasil, enfim, é um problema que o PT vai ter que solucionar e vai demandar bastante tempo. Bom, Tássio, o que a deputada ganharia protelando essa discussão? Não cede o seu espaço? O que poderia estar em jogo aí? Seria simplesmente uma altivez pessoal ou tem mais interesses por trás da manutenção dessa pré-candidatura dela? Ela, primeiro, né, Eliezer, ganha a projeção, ganha o espaço, principalmente de mídia, né, qualquer que seja a intenção futura dela, e segundo, marca a posição do PV de forma bem clara nessa federação, né? E o fato curioso, eu analisava aqui enquanto o João falava, esse casamento forçado entre PV e PT tem data para acabar. E acaba antes da eleição, a próxima eleição geral, né? Não sabemos se a federação será renovada, se outra será feita, mas Tereza Brito disputará possivelmente a eleição geral, caso ela seja candidata a deputada estadual, já separada do PT, né? Então é um casamento com data para acabar, mas até lá, e essa eleição municipal ainda se mantém, a federação Tereza estará alinhada ao PT. E, como eu disse, Eliezer, são dois pontos. Primeiro, o nome dela está em discussão, o nome do PV está sendo tratado, e segundo, ela marca a posição, visando também as questões proporcionais, candidaturas proporcionais. Edna, a gente vê o deputado Fábio Novo engajado como pré-candidato, circulando pela cidade, tentando se tornar uma pessoa mais conhecida, marcando um território. Agora, essa instabilidade dentro da própria federação, querendo ou não, fragiliza essa estratégia, porque cria-se uma insegurança. Será que realmente vai ser, ou pode mudar o pré-candidato? Como é que isso vai se resolver? Então, quanto mais rápido se pacificar essa questão, melhor. Bom, Eliezer, mais uma vez, boa tarde agora aos colegas aqui da bancada e à nossa audiência. Pelo que a gente vem acompanhando e pelo que o Partido dos Trabalhadores está dizendo, e você tem razão quando diz que Fábio Novo cada vez mais tenta conquistar espaços, né, e ficar mais conhecido. Estivemos aí na caminhada do Outubro Rosa e lá estava ele, junto com a vereadora Eusuíla também. Mas o PT diz que isso é página virada, Eliezer, que o nome é mesmo Fábio Novo. E como nós vimos aí na fala do João de Deus, do deputado João de Deus, né, presidente do partido atualmente, é claro que os dois lados, como os colegas pontuaram, têm direito, mas se tiver que ir até as instâncias em nível nacional, vai, mas pelo que ele disse, já existe um nome, já existe uma maioria, inclusive com apoio de alguns membros do PV. Então, eu particularmente não acho que haverá mudança nesse nome. Na política tudo é possível, como a gente sabe, mas creio que do jeito que a barca está andando e do jeito que o trabalho de Fábio Novo está sendo feito, pode ser que se mantenha o nome, mesmo que mude. O posicionamento de Tereza Brito, como a gente já sabe, não vai mudar, e ela mesma já declarou, né, esteve aqui, né, ela vai manter o nome dela, a pré-candidatura, com ou sem o apoio de quem quer que seja. Outra discussão acerca de pré-candidatura está acontecendo também nessa ala das oposições, né? PSDB, Progressistas, União Brasil.
e PL. O grupo ainda não apresentou pré-candidato à Prefeitura de Teresina. E isso muitas vezes atrapalha até a formação da chapa proporcional. Porque tem pré-candidato a vereador que chega lá, é atraído, é convidado para compor ali em um dos partidos do grupo, mas aí o pré-candidato diz assim: vocês definiram quem vai ser o candidato a prefeito? Não tem, pois enquanto não tem, eu também não venho para cá. Quando vocês decidirem, eu venho aqui conversar de novo. Então essa situação atrapalha não só a estratégia majoritária, mas a proporcional também. Nós temos aí uma fala do vereador Edson Mello, que é o presidente do PSDB de Teresina, afirmando que o candidato deve ser escolhido ainda esse ano. Confira. Nós estamos avaliando que está sendo muito importante esse processo, porque uma coisa nós já percebemos: todos os pré-candidatos estão sendo colocados, mas dentro de um compromisso de unidade, que será respeitado. E isso é o mais importante, que as oposições, certo, se mantenham unidas, sem dissidências. E eu tenho certeza que não vai acontecer. Quanto ao nome, outra coisa eu tenho certeza, que até o final do ano vai. Deve haver essa definição, e aí depois a gente vai partir para a definição de também quem será o candidato a vice-prefeito. Tá aí, Tássio Cruz. Edson Mello afirmando que até o final do ano esse nome é decidido. Uma informação de bastidor importante, aliás, que eu apurei hoje. O senador Ciro Nogueira deve vir ao Piauí até o final de semana para uma conversa com Silvio Mendes. A proposta e a intenção de Ciro Nogueira com o diálogo é definir e esclarecer se Silvio será candidato ou não. O prazo para a campanha, o prazo para o anúncio, a forma como será feita a campanha, aí é uma decisão única e exclusivamente, segundo essa fonte que eu ouvi, de Silvio Mendes. Mas Ciro Nogueira quer ouvir de Silvio Mendes se ele será candidato ou não. Essa é a informação que eu apurei hoje nos bastidores. Ciro não vem ao Piauí há um certo tempo, né? Deve ter aí, pelo que eu me recordo, cerca de 10 dias, quase 2 semanas, e deve vir ao Piauí para esse diálogo com Silvio Mendes, para tentar saber do ex-prefeito da capital, que hoje lidera pesquisas, se ele será candidato ou não. Essa é a informação de momento. E outro destaque importante, Edson Mello também defendeu Bárbara do Firmino, que vem recebendo alguns ataques pelo fato de ser jovem e pelo fato atribuído a ela de não conhecer a cidade. E hoje Edson Mello respondia interessante, ele dizendo, Firmino foi eleito pela primeira vez com 32 anos, né? Pouco mais velho do que Bárbara, era jovem, né? E ele afirmava, ela teve mais de 20 mil votos aqui na capital, ou seja, ela tem o apoio, tem o conhecimento aqui da capital e tem esse fator de juventude que, assim como o pai, o pai foi eleito, ela também. Mas a informação de momento que eu apurei hoje nos bastidores é essa. Ciro dialogará com Silvio Mendes para saber se o ex-prefeito será candidato ou não. Se a gente puxar aí na memória, né, aliás, foram 2 eventos, 2 ou 3, se eu não me engano, de pré-campanha da oposição que Silvio não participou, né, não esteve nessas agendas. Vamos ouvir o vereador Edson Mello avaliando o nome da deputada Bárbara como pré-candidata à Prefeitura de Teresina. A Bárbara é uma jovem, mas ela se elegeu agora com 22 mil votos em Teresina e andou muito. Então já deu para ela conhecer bem a cidade. Quanto à experiência administrativa, a gente tem que avaliar e ver se há o interesse dela, a vocação. Eu posso citar que o ex-prefeito Firmino, pai dela, se elegeu prefeito de Teresina com 32 anos de idade, praticamente sem experiência administrativa, ter ocupado a Secretaria de Finanças com pouco tempo, e se tornou um grande gestor. Então isso não se pode dizer que ela é imatura, não. Esse aí ela adquire. Agora, vamos ver aí, nós temos muita coisa a acontecer, ela é deputada estadual, está começando a ter um determinado posicionamento firme com relação ao Estado e principalmente com relação a Teresina, então ela pode vir a ser uma candidata bem viável. Cristina Maciel, Edson Mello aceitando como alternativa o nome de Bárbara do Firmino, que está no Progressistas. Olha aí como é que as coisas são. Bom, Edson Mello coloca algo que
é bem para reflexão, porque a gente sabe que um homem jovem, um homem desconhecido, entre aspas, porque ela tem o sobrenome do pai e utiliza o sobrenome do pai, e a imagem do pai que é muito marcante aqui como prefeito, como um prefeito atuante, todos nós sabemos, mas realmente, colegas Eliezer, na minha visão, ela ainda não é conhecida em ações políticas. Ela pode conhecer sim a cidade, e conhece, acompanhou a vida toda aí a trajetória do pai, mas há que se trabalhar em cima desse nome, não só como marketing, não só diretamente aí nas redes sociais, nas entrevistas, mas também nas ações. Creio que Bárbara não ficará só se reportando ao legado do pai, né? Vai colocar a que veio, né? No discurso de Bárbara, como jovem. A gente tem um exemplo bem grande, embora as histórias sejam diferentes, do governador, que é um governador jovem, não era um nome tão conhecido, e sim o do pai, e que com o apoio de Wellington Dias e com todo o marketing chegou aonde chegou. E é claro, com sua própria história, né? Então, Bárbara tem a própria história dela. Quando a gente vê Edson falar assim, já se vê que as coisas vão tomando um formato na cabeça de cada apoiador que quer logo a definição desse nome. Fizeram várias críticas em relação à indefinição do Partido dos Trabalhadores e ainda hoje ficam colocando aspas no que aconteceu. Então, eu acho que alguns PSDBistas, alguns tucanos e ex-tucanos que vão apoiar esse nome, estão com esse cuidado, né? O cuidado de se definir logo um nome. Essa expectativa e essa definição é de todos. Então, eu acho que é por aí a leitura de alguns que também estão fazendo essas mesmas declarações, se não no nome de Bárbara, mas no nome de Silvio e outros. João Magalhães, é viável o nome de Bárbara do Firmino? É possível realmente que ela venha a encabeçar uma chapa como essa e com características próprias, não só sendo associada à imagem do pai? Sim, aliás, eu diria que qualquer um dos nomes desse grupo político, ela tem viabilidade. Inclusive, é algo que a gente já tratava em outro momento, que tudo que se desenha para o ano que vem é que tenham 3 candidaturas competitivas. Prefeitura, qualquer candidato que vai ter o apoio da máquina pública será competitivo, qualquer candidato do grupo, né, da base do Palácio de Karnak será competitivo, assim também é nesse grupo União Brasil, PSDB, Progressistas e PL. Silvio Mendes, Bárbara do Firmino, Luciano Nunes ou algum outro nome que possa surgir, se tiver o apoio e, pelo visto, realmente esse grupo vai sair unido, vai ser uma candidatura competitiva. E Bárbara do Firmino tem todas as condições, inclusive técnicas, de ser uma grande candidata. Afinal de contas, a gente sabe que o candidato, na verdade, ele lidera um grupo, né? Ele não faz uma campanha sozinho, pelo contrário, ela vai ter que ter ali as condições de reunir um time forte de gestores, de técnicos, e esse grupo político possui técnicos, inclusive que conhecem Teresina muito bem, até porque a grande maioria dos gestores que estiveram ali nas gestões tucanas hoje estão nesse grupo. Então vai caber à candidata, independentemente de ser inclusive Bárbara, Luciano Nunes ou Silvio Mendes, liderar esse corpo de gestores, de técnicos, para elaborar um plano de governo e apresentá-lo da melhor forma para a população. E isso, com certeza, Bárbara do Firmino reúne todas essas condições para, de fato, se tornar uma candidata competitiva. Ela vai ter, certamente, estrutura política e partidária, tempo de propaganda no rádio e na televisão, estrutura financeira de campanha, vai ter ali toda a questão da própria comunicação desse grupo, que também é muito forte, e principalmente técnicos de todas as áreas da gestão que podem ajudá-la a promover ali um plano de governo e apresentar à população. Então não tenho dúvidas de que qualquer um dos candidatos de qualquer um desses 3 grupos certamente será um candidato bastante competitivo. E o prazo de dezembro é interessante porque você ainda tem tempo hábil para trabalhar qualquer um dos nomes. Silvio Mendes é o mais conhecido, mas Bárbara do Firmino também tem todas as condições, em sendo a candidata, de apresentar um bom plano de governo e de tentar convencer o eleitorado de que ela deve governar a cidade de Teresina. Eliezer, só um bastidor interessante antes de encerrarmos. Nossa diretora Carliette nos lembra, nós temos um vídeo aí de um diálogo entre Jair Bolsonaro e Mão Santa. Verdade. Rapidamente vamos mostrar. Obrigado,
40 anos. Eu pretendo rever mais uma vez, pessoalmente aí no Piauí. Valeu, moçada. Valeu, um abraço aí. Registro feito esse final de semana. Monsanto é alguém inesquecível. Isso ele é. E Bolsonaro dando mais 40 anos para Monsanto, né? Então, amigos, né? E aí, unidos pelo litoral, está feito o registro. É. Muito bem. Monsanto ficou ali firme na mente do ex-presidente Jair Bolsonaro.